precise falar. Pegue um atalho, vá por um caminho mais fácil, não vá pelo caminho certo. Você vai chegar em lugares altos, você vai alcançar lugares altos, se você fizer de um jeito mais fácil. Mas vem Jesus e fala: não, eu não preciso dar dica para Deus, eu não preciso tentar a Deus, dizendo que Ele está fazendo errado, dizendo que Ele se precipitou, que Ele errou quando me colocou aqui. Não, confie em Deus, porque se precisar subir um degrau de cada vez, você vai subir, e quando você chegar no lugar alto em que Deus quer te colocar, você vai estar pronta para o que Ele tem para você, querido. Depois o diabo vem e coloca Jesus em um monte muito alto, e nós amamos a ideia do monte. Eu ouvi uma pregadora falando uma vez, eu carrego isso comigo para sempre. Ela disse assim: o diabo não vai mostrar para a gente, o inimigo não vai mostrar para a gente ou nos tentar com algo que é muito longe daquilo que Deus nos prometeu. Muito pelo contrário, ele vai trazer algo parecido com o que Deus te prometeu, mas que não é aquilo que Deus te prometeu. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o seu final são caminhos de morte. Então existe um monte que Deus quer nos levar e nos convida para subir, e existe um monte que o diabo quer nos colocar. Diferença é que o monte que Deus quer que você suba pede para você algumas coisas que você nem sempre vai estar disposto a entregar. O que, Karen? Pede que você vá sozinho muitas vezes, viva solitude no percurso da intimidade com Deus. Pede que você abra mão de uma multidão para entender que Ele é a melhor companhia que você pode ter no caminho. Pede para que você abra mão de muitas coisas, assim como Moisés abriu para entender que Deus era a terra prometida dele muito antes do povo chegar e colocar os pés lá dentro. Moisés já estava forjado por Deus. Ele coloca Jesus em um monte muito alto, mostra os reinos do mundo e a glória deles, mas o diabo esquece que há um rei. Ele mostra os reinos, mostra a glória, mas Jesus sabe, esses reinos têm um rei. Jesus sabe, essa glória tem um dono. Jesus sabe a quem tudo aquilo pertencia. Querido, você será forjado por Deus quando no meio de uma multidão que quer aplaudir você entender: todos os aplausos têm um dono, toda a glória tem um dono, toda vitória não pertence a nós, mas ao Deus que guerreia por nós. E para terminar, o diabo fala assim: eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus responde algo que eu amo. Jesus fala assim: somente ao Senhor adorarás, só a Ele você dará conta. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: alguém forjado por Deus é alguém que não divide a sua adoração, é alguém que não corrompe a sua adoração. Estou no deserto, mas continuo adorando a Deus no meio do deserto. Estou chorando, mas continuo adorando a Deus em meio ao meu choro. Estou sofrendo, mas continuo adorando a Deus no meio da minha dor. Estou perdendo, mas continuo adorando a Deus no meio das minhas percas. O que não podemos é perdê-lo. Oh, aleluia! E ao final, cara, eu quero dizer para você uma coisa. Isaías 35, 1 ao 2. Talvez o fim do seu deserto não seja você chegar em um lugar que tem muitos rios. Talvez o fim do seu deserto seja você ver Deus transformando o seu deserto. Isaías 35, 1 ao 2 diz assim: o deserto se alegrará
e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Para terminar, guarde isso. Eu aprendi isso nesses dias. Tempestades nos forjam para chegar na outra margem. Desertos nos forjam para desfrutar da terra prometida. A escassez nos forja para viver a plenitude da abundância. As pressões nos forjam para vermos que o propósito ele não é negociável. O fogo nos forja para que a gente seja puro como Ele é. Os processos nos forjam para que a gente esteja convicto do nosso propósito. Os pequenos ursos e leões que vencemos no nosso secreto nos forjam para vencermos gigantes no meio da multidão. O anonimato de hoje nos forja para não nos corrompermos nos dias em que as multidões aparecerem. As dores de hoje nos forjam para a maturidade necessária no amanhã. E o que eu acho mais lindo, meu querido, minha querida, a cruz que levamos todos os dias nos forja para recebermos uma coroa de glória naquele grande dia. E o que eu tenho para dizer para você é: não desista, não desista, não desista. Se precisar, dobra os joelhos, mas não para no meio do caminho. Se precisar, se arrasta, mas não desiste no meio do caminho. Toda dor é por enquanto. Fique com isso. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em você há de ser revelada. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Meu Deus. Ser forjado no Senhor.